Olá, pessoal, bom dia. Sou Ted Sartori, aqui com mais um Live Só Esportes, junto com o Anderson Firmino, nosso grande companheiro de sempre, e com dois convidados. O outro convidado vai entrar já já. Ele teve um pequeno probleminha aqui, mas ele vai entrar já já. Pronto. Aí está. Opa, peraí, vamos adicionar de novo. As técnicas acontecem. Então, hoje um programa muito especial, domingo, 50 anos do tricampeonato mundial de futebol da seleção brasileira, e trazemos dois convidados, não é isso, Anderson? Bom dia. Bom dia, Ted. Bom dia a todos que acompanham a Live Só Esportes. Prazer em contar com vocês mais uma vez, com a audiência. Um programa especialíssimo hoje, né? Dois convidados importantes, duas figuras importantes. Tem muito a falar sobre aquele 4-1 contra a Itália em 70 e muitos outros jogos dessa campanha. Tem muita coisa para falar e tem tricampeão falando com a gente também. Exatamente, é por ele que eu começo a apresentação. Clodoaldo Tavares Santana, tricampeão mundial de 1970, grande jogador da história do Santos. Tudo bem, Gorro? Bom dia. Tudo bem. É uma honra, né, participar do programa com vocês, ainda mais numa data tão importante, né, onde estaremos completando neste domingo 50 anos da conquista da Copa no México. E falar da Copa da Seleção de 70 é sempre muito bom. É uma honra relembrar os grandes momentos que nós vivemos durante a preparação, durante os jogos. Dizer que é gratificante e um privilégio ter feito parte de uma seleção histórica, né, como foi a Seleção de 70. Maravilha, Corró. E bastante especial também, a gente chama também um grande amigo da gente, que é o Thiago Berraich, que escreveu um livro sobre justamente essa conquista, 1970, o ano do tri. Vai ser lançado, iria ser lançado nesse período, mas infelizmente a pandemia não deixou. Ele também escreveu um outro livro sobre Copas do Mundo, lançado há 2 anos exatamente, fez agora, dia 2, o Biografia das Copas. Ele aqui é um grande conhecedor, não só de Copas do Mundo, como de transmissões de Copas do Mundo e da história do esporte em geral. Tudo bem, Thiago? Bom dia. Oi, Ted, tudo bem? Olha, obrigado pelo convite, um abraço para o Firmino. E num programa que você tem o Clodoaldo, eu não sou um convidado, né? O Clodoaldo, que é a estrela maior, o camisa 5 da seleção de 1970, eu agradeço a vocês por esse convite, por estar aqui nesse momento tão especial em que a gente está relembrando a maior conquista da história da seleção brasileira. Valeu mesmo, viu, Ted? Valeu. Oh, imagina, que é isso, Thiago. Nós que agradecemos a tua presença e a do Corró. E eu queria começar perguntando até ao Corró, quando você pensa assim, puxa, 50 anos, cara, parece que foi, acho que na cabeça de quem jogou e na cabeça de quem torceu, mesmo na cabeça de quem viu depois dessa conquista, parece que foi ontem. É verdade, parece que foi ontem, passou muito rápido, viu, Ted? É uma coisa que não sai da nossa lembrança, todos os jogos, desde o primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, até chegar ao último, com a seleção da Itália. Então, são momentos inesquecíveis. E passou muito rápido, né? Eu tinha 20 anos e hoje estou com meus cabelos grisalhos, com meus 70 anos, Ted. Mas passou muito rápido. Mas a memória é sempre bem clara de tudo que aconteceu durante os jogos da Copa, cada lance, cada momento, até chegarmos à final. O meu gol contra o Uruguai, no finalzinho do primeiro tempo, quando o Carlos Alberto, a seleção perdia de 1-0, o Carlos Alberto e o Gerson pediram para que eu saísse um pouco mais para o jogo, e aí eu tive a felicidade naquele lance, passando para o Tostão fazendo um lançamento genial, e eu ali tive a felicidade de empatar o jogo já bem perto dos 45 minutos. Então, são momentos que você percebe que não sai da memória, estão fresquinhos, viu? Parece que não tem 50 anos, não. É uma coisa eterna, que acho que vai ficar para sempre na nossa memória. Sem dúvida. Fique à vontade. Ô, Thiago, eu queria te perguntar o seguinte, para o mundo, para o torcedor, né, o pessoal que acompanha futebol, teve até enquetes falando disso, né, elegendo a seleção de 70
se não a maior, com certeza ali entre as maiores seleções de todos os tempos. O que ficou no imaginário desse torcedor, na lembrança desse torcedor, que foi essa seleção de 70 tão especial? Quais são os fatores que ajudaram a fazer essa seleção tão especial, assim, na cabeça de quem acompanha o futebol? Olha, é sempre interessante porque a gente gosta de comparar muito, né, o futebol de outros tempos, seleções de outros tempos. Então, aqui no Brasil, o Clodoaldo sabe bem, tem sempre muita discussão sobre qual seleção brasileira era melhor, se era a seleção de 58, se era a seleção de 1970. E, claro, toda conquista é importante, a conquista de 62, a conquista de 94, a conquista de 2002, mas a conquista de 1970 tem muitos ingredientes especiais naquela conquista. Primeiro, em relação aos números, é a seleção brasileira com o melhor desempenho em campo, 6 jogos, 6 vitórias, 19 gols feitos, e é uma seleção que tinha um aproveitamento muito bom no segundo tempo, principalmente. Foi uma seleção que se preparou muito bem para a Copa do Mundo. E o que vem no imaginário das pessoas é que é o seguinte: outro dia eu estava fazendo um levantamento sobre os 19 gols que o Brasil fez, né? E eu olhava os gols e eu falava, olha, esse gol é um gol comum, esse gol é um gol incomum. Quase todos aqueles 19 gols são gols incomuns, são gols que foram feitos por jogadores excepcionais, são craques, são gênios. O gol do Clodoaldo, por exemplo, é um gol fantástico, o toque do Tostão e o gol de empate que ele fez contra o Uruguai. E, aliás, pouca gente sabe ou se lembra, aquele foi o gol número 13 da seleção de 70, então acho que o Zagallo tem uma preferência por aquele gol, porque o Zagallo sempre foi muito supersticioso, né? Então, aquela Copa como um todo tem muitos ingredientes especiais. É a primeira Copa transmitida ao vivo, via satélite, então é uma Copa que está muito no imaginário das pessoas, porque as pessoas, ao contrário das Copas de 58 e 62, que as pessoas acompanharam pelo rádio, 70 as pessoas viram. Então nós temos muito mais testemunhas daquela seleção. E, claro, uma enquete no começo dos anos 2000 indicou aquela seleção e aquela Copa do Mundo, especificamente a seleção de 70, como a melhor da história. Então, são muitos os ingredientes que fazem daquela Copa muito especial e aquela seleção muito especial, não é? Não tenha dúvida. E até a propósito da televisão, até queria perguntar ao Corró, porque eu fico imaginando para os jogadores, né, que estavam lá no México, né, imaginar que aqui no Brasil todos estavam vendo os jogos ao vivo, né, coisa que não acontecia até então. Queria saber como é que era o contato com a família, em tempos de comunicação mais difícil. Como é que era isso? Para aumentar aí um pouquinho. Está me ouvindo bem? Você me ouve bem? Tá tudo bem? Você me ouve bem? Oi, Corró. Acho que é um probleminha aí no som ou na conexão do Clodoaldo. Melhorou? Melhorou? Pequeno probleminha aí Voltou, Corró? Você me ouve bem? Aí, viu, o som está baixo aqui para mim. Melhorou ou não? Perdi o som, Ted. Opa! Não, eu dizia o seguinte, você me ouve bem agora? Está resolvendo lá. Eu queria... Tiago, essa coisa o fone, mãe? Vivo, né? Essa coisa do ao vivo, da transmissão. Desculpa, viu, Ted? Eu imagino os jogadores do México como é que era. Não sei se na tua pesquisa do teu... Vou colocar o som aqui, Ted. Esse assunto também. Enquanto a gente ajeita aí o Clodoaldo, em relação aos jogos, né? A Copa de 70 foi disputada por 16 seleções, então nós tivemos 32 jogos. E como era muito começo das transmissões ao vivo, aquela coisa toda, a transmissão via satélite, dos 32 jogos, só 11 jogos foram transmitidos ao vivo para o Brasil. E então ainda era uma transmissão muito inicial, era uma coisa muito, muito primária, talvez, só que a gente tem que levar em conta o seguinte: em 69, 500 milhão de pessoas, 500 milhões de pessoas viram
a chegada do homem na Lua. A Copa de 70 teve uma audiência maior, uma audiência estimada em 700 milhões de pessoas que viram a Copa de 70, uma transmissão que foi feita para mais de 60, 70 países. Então, assim, você imagina como que era a repercussão era muito maior, as pessoas vendo desde a abertura, no dia 31 de maio, com o empate do México com a União Soviética, até a final da Copa de 70, que a gente vai lembrar agora domingo, os 50 anos. Então, por mais que fosse uma transmissão muito, muito incipiente, muito nova, foi um marco, né, na história das comunicações, não só do Brasil, mas um marco nas comunicações de todo o mundo. Né? Então, acho que o Clodoaldo podia falar um pouco se eles sabiam que a transmissão era feita aqui para o Brasil, como que os jogadores tinham essa noção de que as pessoas, ao contrário das Copas anteriores, que as pessoas estavam assistindo aos jogos e não apenas ouvindo pelo rádio, né? Então, nós tínhamos a consciência e o conhecimento de que realmente o povo brasileiro estava tendo pela primeira vez a oportunidade de assistir uma Copa pela televisão. Ainda não era nem colorida, mas já estava sendo transmitida aqui para o Brasil. Nós tínhamos esse conhecimento e sabíamos da nossa responsabilidade, que ela aumentava ao mesmo tempo pelo fato de saber que o povo estava acompanhando cada instante, cada jogo da seleção do Brasil no México. Então, isso foi muito bacana, aumentou nossa responsabilidade. Nós tivemos uma preparação longa, como vocês sabem, ficamos durante 90 dias, 3 meses, né? Se preparando, se dedicando única e exclusivamente para jogar a Copa do Mundo. Então, nós tínhamos consciência assim, de que o torcedor estava tendo a oportunidade de acompanhar a nossa seleção pela televisão. Isso foi muito bom e nos aumentou a nossa responsabilidade. Ronaldo, eu queria te perguntar justamente disso, né, do tempo longo de preparação, né? Como é que foi essa jornada longa, né, até chegar à estreia contra a Tchecoslováquia? Como é que foram esses 3 meses? O grupo, né, a formação do grupo ali, jogadores que brilhavam nos seus clubes, mas a formação do elenco, como é que foi ao longo desse período, assim, até a mudança do Saldanha para o Zagallo? Como é que foi esse período de preparação? Oi? Corró, você nos ouve? Bem, Corró? Está nos ouvindo aí? Oi, então essa mudança aí do Saldanha para o Zagallo, ela foi significativa, porque a forma que o Saldanha adotou dentro da seleção, para o seu esquema de jogo, para o seu planejamento de jogo, ele foi bem diferente daquilo que o Zagallo propôs para a seleção de 70. O Zagallo, assim que assumiu, já passou, né? Está ouvindo aí, Ted? Estamos ouvindo. Meu celular. Tudo perfeito. Tudo perfeito, pode falar. Pode falar. Entendeu? Desculpa aí, ó. Pode continuar. Tá ok? Então, o que aconteceu? A mudança, ela foi uma mudança radical, porque a seleção do Brasil, ela com o Saldanha, jogava de uma maneira, e quando o Zagallo assumiu, ele teve aquele quebra-cabeça, né, que só ele poderia imaginar uma seleção com 5 jogadores de frente, que vestiu a camisa 10 nos seus respectivos clubes. Então, ele formou com o Jair, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Encaixou o Rivelino pela ponta esquerda, puxou. Oi, Corró? Nos ouve? Oi, Corró? Acho que teve um pequeno probleminha aí na conexão dele. Parou aqui. Travou. Eu apanho.
Oi, Corrado, melhorou ou não? Está nos ouvindo? Desculpa, agora sim. Agora sim. Você quando falar O que aconteceu foi essa mudança houve essa mudança no esquema tático com o Zagallo. Acho que para a época de 1970, o esquema tático que o Zagallo adotou foi muito arrojado. Eu não canso de falar que o esquema que ele adotou de 70, ele foi tão avançado que o futebol hoje que se joga é parecido com o futebol que a seleção adotou em 70. Futebol agrupado, de todos participando, ocupando todos os espaços. Os laterais, o Carlos Alberto era um lateral que depois foi chamado de ala, os jogadores mais modernos. E o Carlos Alberto já fazia isso, tanto é que fez o gol contra a Itália, o 4º gol, numa jogada muito bem desenhada pela nossa comissão técnica. Aquele gol não foi por acaso. Aquela jogada nós estudamos a Itália, sabíamos que a Itália acompanhava, fazia marcação homem a homem, e tudo foi bem planejado, aquele gol. Só não estava programado os dribles que eu dei, né? Que eu dei 4 italianos. Isso realmente não estava no programa. Mas aconteceu, e esse quadro dessa jogada, desse gol, ela retrata bem a maneira como a seleção de 70 jogava. Então, foi um esquema muita ousadia, eu diria, do nosso amigo e técnico Zagallo, que adotou esse esquema com muita coragem e que, felizmente, deu certo. Foi uma grande mudança com a saída do Saldanha e para o Zagallo quando assumiu. Antes até da pergunta que eu vou fazer ao Clodoaldo, eu queria colocar aliás, 3 mensagens aqui que chegaram, né? Colocar aqui no ar. O Edilson Oliveira, na espera, grande Clodoaldo, uma mensagem que foi colocada ainda pouco antes do programa entrar no ar. Edilson Oliveira também, grande Tadeu de Paula Sartori, obrigado. Somos todos nós aqui que participamos do programa. Obrigado, Edilson. E uma mensagem do nosso amigo Douglas Porto. Queria o Thiago Berrage, profissional competente e grande parceiro, sucesso. Quanto ao Corró, ele sabe do carinho e admiração que tem por ele. Parabéns, Ted Anderson, no programa. Obrigado, Douglas. Obrigado. Valeu, Douglas. Obrigado. Ômega. Agradeço aí ao Douglas, eu por mim. Grande amigo. Douglas, também pelas palavras. O Douglas, a gente trabalhou juntos na Jovem Pan, né? Um grande abraço para ele. É um cara aí da Baixada, né? Aí do litoral. O Corró, você estava falando agora, você falou do teu gol contra o Uruguai, né? Dos dribles no final do jogo ali contra a Itália, né? E também outro lance que a gente sempre acaba lembrando, né? Claro, não tanto quanto o gol contra o Uruguai. Foi aquele que acabou originando o gol da Itália, aquele toque de calcanhar ali. Aquele também não estava no pro. O que aconteceu naquela hora? Você estava tão confiante ali que não tinha ninguém. O que aconteceu? Então, o que acontece? Eu tenho que explicar bem esse lance, porque, veja bem, no lance, quando a bola vem, ela vem quase nas minhas costas. Eu não tinha outro recurso. Tanto é que a bola está no alto, porque se ela vem rasteira embaixo, eu domino e saio. Tanto é que o jogador da Itália, você observa no lance, ele já está nas minhas costas, que ele percebeu que a bola ia passar. Então ela quicou, foi o Brito que me devolveu a bola de primeira, eu passei para ele me devolveu, ela quicou, e ela iria passar. Aí eu tentei, eu chamo de uma bola que eu tentei salvar, entendeu? Mas, infelizmente, eu fui o último a tocar na bola, participei do lance, que ocasionou assim, o gol da Itália, mas foi uma bola que o meu recurso, a bola estava no alto, tanto é que não tinha como eu dominar a bola. Então, o grupo entendeu, o próprio Brito, é a bola que nós chamamos de batata quente, viu? Ela veio realmente muito complicado para mim poder dominar ou sair jogando. Eu estava quase como o último homem, o Brito estava na minha lateral, eu passei a bola para ele estava sozinho, mas ele devolveu de cabeça e ela não veio legal, ela veio meia batata quente mesmo. Aí eu tentei salvar tentei jogar a bola ainda para o Everaldo, mas acho que o Rivera, não sei quem foi que solou comigo, e a bola sobrou, dividiu com o Félix, a bola sobrou, não sei se foi o Rivera que fez o gol, e ali saiu... Bonicenha. E ali, Bonicenha. E acabou saindo o gol da Itália. Mas, logicamente, que mas é uma bola complicada.
é uma bola que você não tem muito o que fazer, não tem outro recurso. O único recurso que tinha de tentar evitar que ele pegasse a bola foi tentar jogar de calcanhar para o Everaldo. Mas aconteceu. Ô, Ted, posso fazer um comentário? Foi complicado. Não, eu queria só fazer um rápido comentário, Clodoaldo, sobre esse gol aí. Eu, nesse livro que vai ser lançado agora, eu fiz uma pesquisa muito grande nos jornais, né? Então eu peguei várias declarações de todos os jogadores e eu achei uma declaração sua, acho que talvez no dia seguinte ou alguns dias depois, que você falava o seguinte: olha, se não fosse esse gol da Itália, o presidente Médici, na época, teria errado o palpite, porque o palpite do jogo do presidente era 4-1. E se esse gol da Itália não saísse, seria 4-0. Mas aí o presidente, na época da ditadura brasileira, o presidente acabou acertando o placar, que foi 4-1, não é isso, Clodoaldo? É verdade, mas isso foi um tom de brincadeira, né? Porque, claro que eu não queria, de maneira alguma, que a Itália fizesse um gol. Mas, realmente, eu comentei sobre isso, que foi uma maneira de tentar agradar o presidente Médici, na época, mas foi uma maneira, um escape, vamos dizer assim. Mas teve legal. Pois não, Ted. Perdão. Não, eu dizia, perguntar para o Corró se teve bronca do Zagallo no intervalo. Não teve bronca, porque, como eu falei, o grupo, esses dias mesmo, assistindo um programa que o Gerson comentou sobre esse lance, ele mesmo comenta que é uma bola atravessada ali, frente à nossa zaga, estava a defesa toda aberta, o Brito de um lado, o Piazza do outro, eu era quem centralizava ali quase como líbero, né, como eu jogava, e era uma bola arriscada mesmo. O próprio Gerson comentou sobre isso. Era uma bola que eu poderia dominar e sair jogando, mas como ela veio alta, ela subiu, e uma bola, quando ela vem da maneira como vem, você tem que ter um raciocínio rápido, e foi o que eu fiz. Eu falo que eu tentei salvar a bola, entendeu? O Brito ainda pediu desculpa, né, porque eu participei, mas houve algumas bronquinhas, assim, isso foi inevitável. Eu queria perguntar para o Thiago a respeito do Félix, né? O Félix talvez seja a figura mais contestada desse time, né? Muita gente colocando nele a pecha de frangueiro, que não estava à altura daquele time, mas não é bem assim, né? Acho que é uma visão até um pouco injusta a respeito dele, né? Porque ele teve participações importantes, sim, em alguns jogos, defesas importantes. Queria que você falasse um pouco disso, Thiago. Não, eu acho que assim, o Félix é um jogador totalmente injustiçado. E no Brasil vocês veem, né? O Brasil perdeu a Copa de 50 e o goleiro Barbosa foi crucificado por anos e anos e anos, até o ponto dele chegar a dizer que a pena máxima de prisão aqui no Brasil era de 30 anos e a Copa de 50 já estava quase se aproximando das 5 décadas e ele ainda era muito crucificado. O Félix sempre, infelizmente, foi muito crucificado e eu digo seguinte, vendo e revendo várias vezes todos os jogos do Brasil, 6 jogos, ele faz pelo menos uma defesa milagrosa em todo o jogo, se não mais. Mas na estreia contra a Tchecoslováquia, ele pegou uma bola a queima-roupa no começo do segundo tempo. Contra a Inglaterra, tem aquele lance histórico do Lee que chutou a cara dele e ele caiu e conseguiu segurar a bola. Contra a Romênia, ele faz 2 defesas boas, defendendo a bola e chutando e colocando para escanteio. Contra o Peru, o jogo estava 3-2, por muito pouco o Peru não empatou, graças a uma defesa do Félix. Na semifinal com o Uruguai, o Clodoaldo se lembra bem, ele faz uma defesa a queima-roupa numa cabeçada do Cubidia, que poderia, né, complicar ainda mais a situação para o Brasil. E na final contra a Itália, logo no início do jogo, ele faz uma defesa muito boa num chute de longe do Riva. Então o Félix, ele é muito injustiçado. A gente pode discutir se o Leão era melhor, se o Ado era melhor, se outro goleiro era melhor, mas o fato é o seguinte, o Félix é o goleiro da seleção 70. Esse título para ele ninguém tira, né? E é interessante que uma vez eu entrevistei o Félix, já falecido, claro, ele falava o seguinte: a filha dele, chamada Patrícia, ligou para ele horas depois do Brasil ter sido campeão e ela chorava no telefone e dizia o seguinte: pai, falaram tão mal de você, só que você hoje é campeão do mundo. Então,
é um título do Félix, e o Félix, obviamente, cometeu erros, como o Pelé cometeu erros, o Brito cometeu erros, todos os jogadores cometeram erros, como se comete erro na vida inteira, né? Não, né? Enfim, o Félix falha porque ele, ou pelo menos ele é muito perseguido, porque ele era o goleiro, ele era o jogador que jogava com a mão. Então, assim, acho que toda a justiça tem que ser feita. O Félix foi um grande campeão e um grande goleiro dessa seleção, né, Clodoaldo? É verdade. E aqui tenho que descer nossas homenagens ao grande Félix, porque ele realmente foi muito importante para a conquista da Copa. Ele foi tão importante quanto a todos aqueles que participaram da Copa. Teve momentos maravilhosos que ele defendeu e salvou a seleção em alguns momentos difíceis. Então, faço aqui as minhas homenagens também ao Félix, que estou com você, Thiago, dizer que ele, se era o Leão ou o Ado melhor, mas a experiência e o momento que o Félix vivia na época, e passava essa confiança para o grupo, porque é importante, você, quando olha para o teu goleiro, você sentir confiança que está com um grande goleiro ali. E essa confiança ele tinha de todo o grupo e de toda a comissão técnica. Então, ele foi importantíssimo na conquista. No jogo mesmo com o Uruguai, quando estava 2-1, como você bem lembrou, ele fez uma defesa importantíssima, ali poderia empatar, e ele nos salvou. Então, ele teve grandes momentos também do jogo. E um detalhe que eu falar do Félix, e agora assistindo, depois de 50 anos, assistindo todos os jogos, eu vejo que é uma oportunidade que o brasileiro tem de tirar as dúvidas, né? Essa questão da seleção de 70 é a melhor de todos os tempos. Eu acho que esses jogos e essa data, ela permite que o torcedor conhecesse um pouco mais do que foi a seleção de 70. Então, isso é muito legal. E tem um detalhe, voltando ao Félix, assistindo novamente os jogos, eu fiquei observando que o Félix parece que não bateu nenhum tiro de meta com o pé. Nenhum. Eu fiquei observando todos os jogos. É incrível, não teve um tiro de meta que o Félix tenha batido com os pés. Ele só jogou com as mãos. Quando a bola ela saía, que tinha o tiro de meta, ele batia ali dentro da área, né, os nossos laterais, mas um chutão para frente de tiro de meta, eu acho que ele não deu nenhum. É uma coisa incrível. Passar uma Copa do Mundo sem dar um tiro de meta. O tiro de meta é aquele tipo de meta longo, né? Quando a bola sai, ou ele pegava, saía jogando já ali com a seleção, que era o esquema nosso era esse mesmo. A gente jogava tudo agrupado e a ideia era trabalhar muita bola. Por isso que eu digo que o esquema tático do Zagallo, ele foi muito avançado para a época. A ponto de lembrar aqui que o Pep Guardiola adotou esse sistema de jogo para fazer o grande Barcelona enquanto ele dirigiu o Barcelona. Eu queria fazer uma pergunta agora que vale tanto para o Thiago quanto para o Corró. Qual o jogo que eles consideram mais importante ou mais importantes da campanha? Claro, a final, obviamente, é a grande final, mas começando só uma posição da minha parte, eu acho que contra a Inglaterra e contra o Uruguai talvez sejam os grandes jogos da campanha, mas eu gostaria de ouvir tanto do Corró quanto do Thiago sobre isso. Quais que eles consideram? Começa com o campeão, né? Vamos lá. Corró, por favor. Bom, acho que é isso mesmo, Ted. A Inglaterra, o resultado de 1-0 já mostra, né, quanto o jogo foi difícil. Tem um detalhe nesse jogo contra a Inglaterra, no jogo estava muito calor na época, acho que estava o sol de meio-dia, eu sei que estava muito quente, fazia em Guadalajara, um sol incrível, e eu perdi 5 quilos. Viu? 5 quilos eu perdi nesse jogo. E eu lembro do lance que eu fiz pelo lado esquerdo, já aos 40 do segundo tempo, que eu dei um pique pela esquerda e o Emílio Chirol, que era nosso preparador, eu toquei a bola depois, quando eu estava voltando, ele gritou para mim: "O que é isso, meu garoto?" Entendeu? Me elogiando da condição física que a seleção tinha. Então, o jogo mais difícil, sem nenhuma dúvida, foi o jogo contra a Inglaterra. Foi 1-0, poderia ter sido 1-1, 2-2. O jogo foi muito bem disputado. A ponto de alguns jogadores, depois
da partida, no dia seguinte, alguns jogadores da Inglaterra foram à nossa concentração. Uma prova assim, de humildade muito grande, de respeito com a nossa seleção, foram até o nosso hotel nos cumprimentar pela vitória. Foi algo assim muito... Eram os últimos campeões do mundo, né, Clodoaldo? Eram os últimos campeões do mundo. Né? Fica muito feliz de saber que, né, desse respeito que os jogadores da Inglaterra tinham pela seleção de 70. Esse foi o jogo-chave para mim. Para mim, o jogo com a Inglaterra foi como se tivéssemos tido uma final antecipada. Não sei o que o Thiago acha. Não, assim, é claro que eu concordo. Acho que o jogo com a Inglaterra é o jogo mais difícil e o jogo com o Uruguai é o jogo mais tenso, porque teve todo aquele clima de revanche da Copa de 50, e o primeiro tempo que o Brasil faz com o Uruguai, o Clodoaldo deve concordar, é o tempo que talvez o Brasil em 70 tenha jogado pior, porque erra muitos passes, e o Uruguai era um time muito violento, né? Só que a respeito do jogo contra a Inglaterra, o Clodoaldo, o que eu acho importante a gente dizer é que o jogo contra a Inglaterra é um jogo muito simbólico para aquele momento do futebol mundial. O que é isso? O Brasil tinha vencido as Copas de 58 e 62 e a Inglaterra ganhou a Copa de 66. E foi uma Copa muito escandalosa, com erros de arbitragem, com muita violência. O Pelé foi alvo dessa violência. E então a imprensa mundial, depois da Copa de 66, começou a discutir o que será que virá em 1970. Será que vai ser a Copa do Futebol Força ou a Copa do Futebol Arte do Brasil? E aquele jogo é simbólico, porque naquele dia 7 de junho estavam os campeões das 3 Copas anteriores. E aí o lance também simbólico é o lance em que o Félix, a gente já falou aqui que o Félix leva um chute na cara do Lee e depois o Carlos Alberto dá um chega para lá no jogador da Inglaterra. Ou seja, dentro de campos ia ganhar aquele jogo quem jogasse futebol, não quem abusasse da violência ou quem ia tentar se impor por causa da força. Então aquela vitória do Brasil é uma amostra, mostrou para o mundo que o futebol arte tinha muito espaço, e tanto é que o Brasil seguiu e conquistou a Copa do Mundo. Então aquele jogo lá é um jogo muito simbólico para o momento que o futebol mundial vivia naquela época. Não sei se você concorda, Clodoaldo. É verdade, e nós sabíamos da capacidade física da seleção da Inglaterra. Isso foi o ponto forte da seleção de 70. A nossa seleção, ela estava a nível top, né? Acho como uma das melhores fisicamente dentro da competição. E nós sabíamos que essa força nós também íamos ter que medir com a Inglaterra. Então foi um jogo muito complicado, e o jogo do Uruguai, como você disse, para mim foi o jogo mais violento nos primeiros 45 minutos, muito pegado. Nós sofremos uma pressão antes do jogo, porque só se falava ainda do jogo do Maracanã, de 50, e por mais que nós disfarçássemos, era sempre muito lembrado, a ponto de eu falar que eu não tinha nascido em 50, não tinha completado um ano, mas sou de 49, completei 70 agora, mas eu disfarçava apenas. Mas, no fundo, isso aí, o jogo de 1950, essa pressão nós levamos para o primeiro tempo contra o Uruguai. Por isso nós entramos no jogo viril, no jogo pesado, disputado contra o Uruguai. Depois, no segundo tempo, depois de eu empatar o jogo, aí no segundo tempo o Brasil voltou a jogar seu futebol, dominamos amplamente, o Uruguai não aguentou o ritmo nosso, a gente cansava mesmo o adversário com o nosso toque de bola. Então foi um jogo bem diferente do primeiro tempo, pegado e violento. No segundo tempo, o Brasil não sofreu nenhuma pressão e dominamos o jogo. Foi 3-1, né, Thiago e Ted? Foi um jogo... O Brasil ganhou 3-1 e poderia ter sido 4 se sai aquele gol que seria talvez o gol mais bonito da história da Copa, aquele drible que ele dá no Mazuca, né, sem a bola, e a bola caprichosamente vai para fora. Isso mostra a qualidade que o Brasil teve também no segundo tempo contra o Uruguai. Ô Clodoaldo, eu queria te perguntar justamente do Pelé, né? Porque assim, ele fez, entre aspas, só 4 gols naquela Copa do Mundo, mas foram gols importantíssimos, jogadas maravilhosas. Como é que ele estava, assim? Como é que estava o sentimento dele? Vocês que conviviam com ele no Santos,
como é que o Pelé chegou àquela Copa do Mundo? Qual que era a cabeça dele? Assim, tipo, é a última, vou ter que dar o meu máximo. Como é que o Pelé chegou para aquele Mundial? É isso aí. Eu tenho opinião que o Pelé estava no seu melhor, no seu condicionamento físico e técnico. O Pelé se preparou como nunca. Joguei quase 8 anos com o Pelé, comecei em 66 para 67, jogando com o Pelé. Depois da Copa ainda joguei um bom tempo até ele se despedir, mas na minha visão foi o melhor momento do Pelé. Foi um momento que ele realmente se preparou e não sei se ele já pensava que poderia ser a última Copa. Então ele esteve no seu melhor. O melhor momento para mim de toda a sua carreira foi durante a Copa de 70. Maravilha. Corró, Thiago, Anderson, eu queria pôr alguns recadinhos aqui que chegaram, antes da próxima pergunta. Primeiro de uma moça que o Clodoaldo conhece bem, a esposa dele aqui que está assistindo. Aqui, obrigado mesmo. Tem o Jorge Ferreira aqui. Olá, Thiago, seguindo desde o Chuhaia. Várias mensagens aqui. Very good player. Na Copa de 70 eu assisti já morando no Brasil. Você conhece o Jorge, então? Ele é ouvinte da Jovem Pan, né? Ele mora em Ushuaia, só que ele morou 30 anos aqui no Brasil, então a família dele toda é brasileira, e ele todos os dias, durante lá o Jornal da Manhã, ele manda as mensagens dele, ele acompanha bastante a Jovem Pan e está sempre me acompanhando. E é um argentino, só que tem um coração brasileiro. E com certeza, em 1970, ele foi para a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, comemorar o tricampeonato mundial, certamente. Obrigado, Jorge, pela atenção sempre aí. Maravilha. E queria perguntar ao Corró também, ainda sobre a campanha do Brasil. O Anderson falou do Pelé, né? Eu queria que você falasse um pouco, Corró. A gente falou, o Anderson até perguntou do Pelé em campo. Eu queria que você falasse um pouco do Pelé fora de campo, dentro daquela seleção, assim como jogador. Como é que era o clima? Como é que era o clima daquele grupo, Corró? E do Pelé, claro. Ele tocava violão, ele cantava, porque no Santos ele fazia isso direto, né? Havia quem gostasse, havia quem não gostasse. Não, ele gostava de tocar o violão, mas é importante falar que o Pelé, tanto dentro do Santos Futebol Clube, como na seleção brasileira, ele era sempre aquela pessoa humilde, simples, sabe? Isso era importante, porque isso não criava vaidades dentro do grupo. Nós sabíamos que o Pelé era o Pelé, que ele era o melhor de todos, e isso, nós tínhamos esse respeito por ele, e ele, com a sua simplicidade, sua humildade, ele fortalecia muito o grupo com isso, com a sua humildade. Então, o convívio com ele, tanto no Santos como na seleção brasileira, é dos melhores, maravilhoso. Ele sempre se colocou de uma maneira muito simples e muito humilde. Maravilha. Ô, Thiago, fala um pouquinho da questão da transmissão dos jogos, né? Que se formou um pool, né, das emissoras, das TVs brasileiras, e no rádio também teve a transmissão. Eu queria que você falasse um pouquinho, que você também estudou bastante a respeito disso, né? Você tem um trabalho muito bacana em cima disso. É interessante quando a gente fala sobre a Copa de 70, né? E eu conversei com muita gente que viveu aquela época. Eu digo infelizmente, né? Mas a vida é assim. Eu nasci em 76, só que desde os 13, 14 anos, aquela seleção sempre me fascinou, não só a seleção de 70, mas também a história das Copas do Mundo, e eu comecei a ler muito e estudar muito sobre a história das Copas, né? Aquilo, em relação às transmissões esportivas, você vê o que aquilo marcou muito as pessoas, né? No livro, o Milton Leite, do Sport TV, ele escreve a contracapa do livro, é um dos que escrevem a contracapa do livro, né? E é interessante porque ele diz o seguinte, olha, aquela Copa do Mundo, eu tinha 13, 11, 12 anos naquela época, é o que o Milton falava. Ele diz o seguinte, que aquele momento foi importante para ele definir a carreira dele. Ele quis trabalhar com jornalismo e quis trabalhar com esporte por causa das narrações da Copa de 70. Então, aquilo mexia muito com a memória das pessoas, as pessoas vibravam porque era tudo novidade, a pessoa ia para frente da televisão e assistia um jogo ao vivo. Você imagina que novidade que era aquilo. Talvez hoje um jovem que tem internet à disposição, tudo à disposição, não tem muita ideia do que poderia ter sido aquele momento, você ter uma transmissão de Copa do Mundo ao vivo.
Então é o seguinte, do México vinham apenas um som e uma imagem. Então o que aconteceu? As emissoras, eu cito as emissoras aqui de São Paulo, as 7 emissoras, elas se uniram, formaram uma espécie de pool para transmitir os jogos. Então era uma imagem só e um mesmo som. E os principais narradores, na verdade, as principais emissoras, houve uma divisão da rede associada de televisão, que era a TV Tupi, a própria Rede Globo, e as emissoras independentes. E os principais narradores eram, no caso da Tupi, o Walter Abrão e o Oduvaldo Cosi, da Rede Globo, o Geraldo José de Almeida, e das emissoras independentes, o Fernando Solera, narrador da TV Bandeirantes, e o Leônidas da Silva, ex-jogador, artilheiro da Copa de 38, ele era o comentarista que na época ele estava na TV Record. Então isso chama muita atenção das pessoas, porque você imagina hoje todos os narradores de todas as emissoras participarem de uma única transmissão, dividindo o tempo, teve sorteio. O Fernando Solera foi o mais sortudo, que ele narrou os 3 gols do Brasil na final da Copa de 70, né? Em relação ao rádio, o rádio não era só uma linha de transmissão, eram 5 linhas de transmissão do rádio. Então, o Brasil teve 5 redes de transmissão do rádio. E eu cito a rede aqui de São Paulo, que é uma rede que tinha 3 grandes nomes da história do rádio, né? Eles formaram a Rede da Copa, que era um pool formado pela Jovem Pan, e o narrador era o Joseval Peixoto, que eu tive a honra de trabalhar com ele na Jovem Pan, está vivo ainda. Pela Bandeirantes, o Fiore Gigliotti, e pela Nacional, o Pedro Luiz. Aí você tinha também o pool do Rio de Janeiro, com Jorge Cury, com Valdir Amaral, e outros pools que foram formados, outras emissoras. Então aquilo mexe muito com a memória afetiva de quem viveu aquela época, porque a pessoa tem o clima de Copa, a pessoa acompanha a transmissão, e os narradores marcam muito a nossa vida. A gente fala hoje do Galvão Bueno, do Luciano do Vale, a gente cresceu assistindo essas pessoas, né? Mas você imagina, em 1970, na primeira Copa transmitida ao vivo, tem um filme muito interessante, que é O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, que mistura um pouco a história da ditadura com o futebol, e lá tem um menino de 8, 9 anos assistindo aos jogos da Copa do Mundo, com as narrações originais. Isso é muito legal, né? Então, a transmissão esportiva faz parte, é um componente importante da história de cada Copa do Mundo. E até, me permita, Thiago, um depoimento em 2010, quando o Tri fez 40 anos, eu fiz uma matéria para o jornal Tribuna, o Anderson e eu trabalhávamos lá, e eu tive o prazer, uma das pessoas que eu entrevistei foi o Walter Abrão, entrevistei por telefone, eu me lembro que ele me atendeu muito bem, então ele até contou que ele, depois da Copa do Mundo, ele teve que fazer uma operação acho que nas cordas vocais, era um pólipo nas cordas vocais. Se você repara na transmissão contra o Uruguai, a voz dele já está indo para o espaço. Exatamente. Ou a voz dele já foi para o espaço. E é curioso, né, Thiago? Eu até queria que você abordasse isso, porque além da torcida pelo Brasil, havia uma torcida entre os próprios narradores para ver, se eu não narrar, eu espero que você narre. Isso se repetiu até na Minicopa em 72, que aconteceu uma coisa semelhante, que todo mundo um torcia pelo outro, né? O pool também era isso, era um pool de torcida pessoal de cada um. Claro, e no caso do Walter Abrão, uma vez eu conversei com ele também. Aliás, o Walter Abrão ele teve carreira política aqui em São Paulo, e eu me aproximei muito dele nessa época. Ele foi presidente do Tribunal de Contas do município, enfim, né? Mas o jogo contra o Uruguai, e em relação à TV Tupi, porque ele era o narrador da TV Tupi, só que ele dividia o próprio tempo da TV Tupi com o Oduvaldo Cosi, ou seja, a Tupi tinha 2 narradores, ao contrário da Bandeirantes, que só tinha o Solera, e da Globo, que era o Geraldo José de Almeida. Então, se você assiste o segundo tempo contra o Uruguai, o Oduvaldo Cosi narra os primeiros 22 minutos e meio do segundo tempo, e o Walter Abrão assume nesse tempo, aos 22 minutos e meio. E o Walter Abrão narra os 2 gols do Brasil no segundo tempo, o gol do Jairzinho e o gol do Rivelino. E você falou, ele está praticamente sem voz, e ele falava assim, olha, Deus está me ajudando e também está ajudando o Brasil. Então tem muito disso, ou seja, havia, obviamente, entre eles uma disputa, quem que vai narrar, quem que vai participar da transmissão. É o caso do Joseval Peixoto aqui, da Jovem Pan. Nessa final da Copa, o Pedro Luiz começa narrando, o Pedro Luiz narra a primeira meia hora do jogo, depois assume o Fiore narra os 15 minutos do primeiro tempo e os 15 minutos
iniciais do segundo tempo. E o Joseval narra a partir do minuto 15 do segundo tempo, ou seja, ele pega os 3 gols do Brasil na final. E ele falou, olha, eu era o narrador desses 3, o mais jovem, tinha 29 anos naquela época, não, 31 anos naquela época, e ele narrou os 3 gols, o que o Pedro Luiz não fez e o Fiore Gigliotti também não fez, né? Verdade. Ô Corró, queria que você falasse um pouco... Peixoto. Pode falar, te interrompi. Não, estou falando do grande Joseval Peixoto, do qual rendo aí minhas homenagens também, né, pela sua grande narração do gol, de todos os gols contra o Uruguai, principalmente o gol de empate que eu fiz, pela narração desse brilhante narrador que é o Joseval Peixoto. Codó, eu queria te perguntar justamente desses 2 lances, né, o gol contra o Uruguai e a sequência de dribles contra a Itália. Como é que surgiu o lance do gol contra o Uruguai? Assim, como é que foi a combinação? Assim, se a bola foi lá para a esquerda, o Tostão meter para você? Como é que foi a armação dessa jogada? Assim, o pensamento dessa jogada? É muito interessante, porque eu assistindo o VT agora do jogo contra o Uruguai, a seleção do Uruguai, aos 44 minutos e alguns segundos, estava em posse da bola. Pelo lado esquerdo do Brasil, aí nós conseguimos roubar essa bola, acho que o Gerson, aí ela foi para o Everaldo avançou, e antes disso, claro que eu já comentei, o Gerson e o Carlos Alberto pediram para que eu saísse para o jogo. Então eu me arrisquei mais naquele momento, o Gerson estava ficando com o volante, e eu vi aquela possibilidade única. Eu vi o Tostão deslocando para a esquerda, lancei para o Tostão, percebi que o zagueiro abriu para acompanhar o Tostão, e isso me possibilitou aquele corredor, e eu avancei, o Tostão com um lançamento genial, esperou o tempo certo da bola, porque eu saí, foram 7 segundos até de onde eu saí até eu finalizar, foi uma arrancada mesmo que eu dei, e o Tostão lançou uma bola na medida, porque ela quicou 2 vezes, na terceira eu peguei de bate-pronto e fui muito feliz em chutar no canto e empatar o jogo ali para o Brasil. Esse gol os dribles? os dribles. O drible da Itália foi algo assim que não estava... Mas a Itália perdia por um momento, a Itália fez uma marcação mais adiantada, ela tentou roubar a bola ali no meu campo, e eu não tive outra saída, fui driblei 1, 2, 3, 4, quando eu limpei o lance, eu vi o Rivelino solto, passei para o Rivelino, vi ainda o Jairzinho, que tinha se deslocado para a esquerda, apontei para o Rivelino, ele deu para o Jair para o Pelé, né? E o Pelé, com aquele toquinho sutil, rolou para o Carlos Alberto, capitão, fazer o 4º gol do Brasil. Mas a jogada, ela foi o momento do jogo. Eu tinha que driblar os caras. O que eu ia fazer? Eu vi eles, isso aí facilitou. O 4º gol foi importante, esse drible. A Itália ficou desprotegida, vamos dizer assim, né? Ficou bem à frente e possibilitou que a jogada fosse concluída com sucesso lá na frente, com Jair, Pelé e Carlos Alberto. Mas eu diria que foi o momento, né? Não esperava fazer uma jogada daquela, ainda mais numa final de Copa, o risco também foi muito grande, tudo podia acontecer, mas deu certo. Infelizmente ficou para a história aí essa grande jogada. Corró, eu queria que você falasse um pouco da tua festa em campo, porque a gente vê tanta gente ali no campo, aquela invasão. O Pelé ganha um sombreiro mexicano, o Rivelino desmaia, o Tostão fica praticamente nu. Quer dizer, cada um tem o Jairzinho carregado, se não me falha a memória. Quer dizer, cada um tem o seu momento. Eu queria que você falasse o teu momento na festa em campo. O que você conseguiu fazer de festa no meio de tanta gente? Você guardou sua camisa ou não? Então, essa história da camisa, eu guardei uma camisa, uma promessa a cumprir, como do primeiro tempo, e a camisa do jogo eu consegui guardar. Infelizmente, me foi roubada, né, dentro do meu escritório, que eu tinha,
foi levado o sombreiro, algumas peças foram levadas, mas principalmente as camisas que eu tinha como lembrança, trocando com todas as seleções. Então, eu consegui escapar ileso, né, daquele momento que todos queriam abraçar, segurar, tirar a camisa, calção, chuteira. Eu consegui escapar. Eu fiquei um pouco no tumulto, vamos dizer assim, nas comemorações, mas quando deu, eu escapei para o vestiário, fui um dos primeiros a descer. Entendeu, Ted? Aí depois teve festa, né? Aí fomos para a festa no hotel com o nosso grande amigo Simonal, que participou da Copa com a seleção de 70. Fomos à festa no hotel e lá, sim, nós podemos comemorar com a torcida do Brasil, com a mexicana. Foi uma festa também maravilhosa após o jogo no hotel do Simonal, onde o Simonal estava hospedado, né? E Thiago, como é que foi no Brasil a festa pelo Tri, assim? Como é que foi a cidade? Tem aquela coisa da Paulista, né? Mas como é que a população comemorou o Tri? E você fala também da conquista, essa relação com a ditadura, né? Porque a ditadura militar tinha interesse na vitória da seleção brasileira. Você falasse da festa da torcida e da festa dos militares em função da conquista do Brasil. A questão da festa foi, né, o Clodoaldo, só te interrompendo, essa questão dos militares, eu queria até perguntar para você se existia alguma interferência dos militares em campo, Clodoaldo. Olha, Tiago, nenhuma, viu? Eu tinha apenas 20 anos de idade, fizemos uma preparação que é de conhecimento de todos, fomos para o Retiro dos Padres, não sei se você recorda, Retiro dos Padres, se não tiver memória, em São Conrado, no Alto São Conrado. Ali era um retiro, realmente. A seleção se preparou aqui no Brasil, nesse local. Permanecemos aqui quase um mês de preparação, até se deslocar depois para Guadalajara. Ficamos mais um mês, fomos para Guanajuato, que era também um hotel onde a seleção permaneceu com isolamento total, só saímos para treinar e voltávamos, mas a influência nós não sentimos em nada, porque nós tínhamos total liberdade. A comissão técnica ela era formada por Carlesso, que também pertencia ao Exército, capitão Coutinho também, tinha como chefe da delegação Jerônimo Basta, não é isso? Sim. Mas isso nada influenciou no ambiente, ou qualquer tipo de pressão nós não tivemos dentro da preparação da Copa. A comissão técnica, depois que o Zagallo assumiu, teve total liberdade para poder colocar em prática tudo aquilo que eles planejaram, pensando na Copa. Então, essa influência da época, nós não sofremos, isso não levamos para a Copa do Mundo não, viu, Thiago? Maravilha. A gente está caminhando aí para a reta final do programa. Queria colocar alguns comentários que chegaram nesse meio tempo. O Jorge Ferreira, na Copa de 70 eu assisti já morando no Brasil. Alex Frutuoso, nosso grande amigo, um abraço, Alex. Obrigado por tudo, Clodoaldo. Nosso agradecimento também, tenho certeza. O Jorge Ferreira de novo. Nessa época o Santos era o time mais famoso e festejei na Paulista. Morei 40 anos no Brasil, de 1970 a 2010. Exatamente. O Santos era famoso mesmo, porque nós tínhamos que acompanhar o Santos nas viagens, abrindo mão assim de algumas convocações na seleção brasileira. O Santos jogava muito, eu iniciei minha carreira jogando pelo Santos, e numa excursão de mais de 2 meses, jogando pela Europa. Então foi bom, porque eu fui ganhando experiência e me acostumei com essa vida corrida da época, né, que o Santos tinha, de viagens, de jogos no exterior, torneios internacionais, amistosos dentro do Brasil, fora do Brasil. Mas isso foi bom, que eu fui adquirindo, muito jovem ainda, mas fui adquirindo uma grande experiência para chegar à Copa do Mundo com 20 anos e estar consciente da minha responsabilidade. Não tenha dúvida. Eu até queria perguntar ao Thiago, até já
nessa reta final, como eu acabei de comentar, que tem uma pergunta aqui, uma pergunta não, uma observação da esposa do Clodoaldo. Eu gostaria de ter esse livro do Tiago Berrache. Pois é, eu queria que você falasse o serviço, né, do livro, né, Tiago? Porque o livro já está pronto, mas faltam alguns detalhes em termos de lançamento. Na verdade é o seguinte, se a gente não tivesse nessa pandemia, certamente o lançamento teria sido essa semana ou a semana retrasada, né? O livro está pronto, eu comecei a escrever o livro, acho que em fevereiro do ano passado, em dezembro eu terminei o livro, aí eu comecei a prospectar a editora, não é a mesma editora que eu tive o lançamento do meu primeiro livro, né? Escrever um livro sobre a seleção de 70 sempre foi o meu sonho, e eu faço uma mistura não só sobre o futebol, mas também a época que o Brasil vivia e a questão das transmissões esportivas, né? Então, assim, eu nessa semana agora, eu devo divulgar a capa nas minhas redes sociais. O livro se chama 1970, o Brasil é Tri, a conquista que eternizou a seleção. E, infelizmente, a gente tem que aguardar, porque ninguém vai querer se enfiar no lançamento de um livro agora. Aliás, as livrarias não estão nem abertas, né? Então, infelizmente, a gente perde um pouco o timing desses 50 anos do tricampeonato, mas eu acho que agora, para o segundo semestre, a gente vai ter outras novidades, talvez, sei lá, setembro, outubro, quem sabe fica para o Natal, um presente de Natal, e talvez a gente comece a fazer uma pré-venda na internet, mas isso ainda não está certo, porque a pandemia adiou todos os nossos projetos, né? E a editora Letras do Pensamento, o prefácio é do professor Marco Antônio Villa, que é um santista e gosta muito de futebol. Há um texto inicial do jornalista Geraldo Nunes, que é um memorialista de primeira, ele tinha 12 anos nessa época, morava no Ipiranga, então ele conta toda a história da família dele se preparando para ver os jogos. E eu tenho 4 colegas que escreveram a contracapa do livro. O Milton Leite, que eu citei aqui, do Sport TV, e os meus colegas da Jovem Pan, o Flávio Prado, o Mauro Betting e o Alex Rufo, que é um jornalista especializado em Fórmula 1, mas ele viveu também esse ano de 1970 e é uma testemunha dessa conquista da Copa do Mundo. Então, eu peço, quem quiser, me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, que em breve eu vou anunciar quando que teremos o lançamento do livro. Espero fazer um lançamento aí em Santos com a presença do nosso Clodoaldo também. Se não der, eu mando um livro aí para o Clodoaldo. Seria uma honra ter vocês aqui. Então, temos que aguardar, não tem jeito. A pandemia tem que passar. Acabou de chegar da CBF. Deixa eu mostrar. Eu queria, caminhando para o encerramento, aí, agradecer muito, Clodoaldo. Obrigado pela presença. Obrigado por tudo que você fez pelo futebol, pelo Santos, pela seleção, pelo torcedor que ama o futebol de verdade. Então, eu queria agradecer a você muito. Obrigado, viu? Eu acabei de receber aqui, na mão da minha esposa, a taça Júlio de Meir, que a CBF acaba de mandar. Olha só. Então, mostra pra gente. Primeira mão aí. Viu? Olha só. Eu estou nervoso aqui, ó. Fiquei nervoso com o presente. Recebi aqui da minha esposa e vou mostrar em primeira mão. Oh, que maravilha! Acabou de chegar. E todos os campeões do mundo estão recebendo, viu? Então, quero parabenizar o nosso presidente, Rogério Caboclo, né, que estava programado a entrega para receber. Olha que bonita. Os embaixadores do futebol. Entendeu? Linda, linda. Posso mostrar a minha aqui também? Ó. Embaixadores do futebol, viu? Acaba de chegar aqui uma carteira nos consagrando como embaixadores do futebol. Isso vai ser feita ainda a homenagem da CBF. Agradeço ao presidente Rogério Caboclo, ao Walter Feldman, meu amigo Walter, e dentro de breve, quem sabe, a CBF possa estar fazendo a homenagem à sua sede no Rio de Janeiro. Então, olha aí, primeira mão, hein? Olha que bonito. Não é brincadeira. Eu tinha a pequenininha aqui, né? É maravilhosa. E aproveitar, viu, Ted, e a todos que estão participando, agradecer por esse momento e parabenizar a seleção de 70 pelo aniversário de 50 anos, que vamos completar nesse domingo, e falar também que foi um privilégio fazer parte dessa seleção,
do qual eu aprendi e que me honrou muito participar da Copa junto com esse grupo maravilhoso. Agradecer a todos, a comissão técnica, jogadores, aos 90 milhões que nos apoiaram na época, ao torcedor mexicano que fez parte também desse grande incentivo para que o Brasil tivesse o sucesso que teve nos campos mexicanos. Então, é uma honra muito grande e quero parabenizar a todos os campeões do mundo nessa data maravilhosa. E aguardar o livro aí, viu, Tiago? Vamos estar aguardando. Com certeza estaremos presentes. Né, Alexandre, Ted? Vamos estar presentes, com certeza. Com certeza. E aqui eu tenho a minha taça, que é uma réplica de uma pessoa que fabrica aqui na Zona Leste de São Paulo. Ó. Não é tão bonita quanto a do Clodoaldo, mas essa aqui também é uma taça muito bonita. É isso aí. Ô Anderson, então, olha aí. Pesada acabamos de receber a carteirinha, viu, Ted? A carteira dos embaixadores do futebol. Olha que legal. Muito bom. Agora somos os embaixadores do futebol. Já era. Sempre foram. Mas agora é oficial, reconhecido pela CBF. Bacana. Olha, melhor terminar a live com a taça, né? Chegou na hora certa, literalmente. Tem gol que chega na hora certa. Exatamente. Caramba. Bom, lá atrás, você sabe, esse quadro que está aqui é um quadro que está pintado o gol do Uruguai, né? Não sei se vocês percebem aí, dá para ver? Sim, lá dá no para fundo. ver. Então. É a jogada contra o Uruguai, quando eu chuto, os uruguaios estão chegando, e eu finalizo para empatar o jogo. Maravilha. Tá bom? É uma lembrança muito, muito bacana também. Maravilha. E está aqui agora. Vamos comemorar, né, pô? Uma taça CBF. Eu recebi um telefonema ontem da CBF e o presidente Rogério foi comunicado que estará ligando para todos os campeões do mundo para ser cumprimentar pessoalmente por telefone. Então, agradecer desde já essa grande lembrança e consagrados agora como os embaixadores do futebol brasileiro. Bacana. Queria ratificar aí os agradecimentos que o Anderson já deixou, a presença do Thiago. Muito obrigado, Thiago, pela presença. Obrigado, viu, pela atenção de vocês aí comigo. Valeu mesmo. E também, lógico, pela presença, a grande presença do Clodoaldo Tavares Santana, e com a taça ainda. Pô, nada melhor. Pô, agora a gente pode ir embora antes? Depois de ver a taça chegou agora, pô. Acabou de chegar. Todo mundo é nossa. Agora é nossa, fresquinha, viu? Muito bom participar com vocês, estamos aqui à disposição. E se cuide, né? Estamos indo aqui para mais de 90 dias de isolamento, mas torcendo e rezando muito para que tudo isso passe e que possamos voltar às nossas atividades, não é isso? Saúde a todos aí. E obrigado, viu, a todos que participaram aí, dizer que foi uma honra muito grande. Vai passar, com certeza. Obrigado, Ted, obrigado, Thiago, obrigado, Clodoaldo, um abraço a todos que participaram, uma boa tarde, um bom final de semana e até a próxima live Só Esportes, não é isso, Ted? É isso aí, até a próxima sexta, 11h30 da manhã. Agora em junho vai ser o nosso último dia, 11h30. Depois ela retorna ao seu horário normal, mas na próxima sexta, ainda 11h30 da manhã. Grande abraço, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, obrigado.